Olá, queridos alunos! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós abordaremos a temática do realismo e naturalismo. Vem comigo! Bom, pessoal, a aula de hoje, conforme eu já mencionei, será sobre a estética artística e literária que se desenvolveu sob as características do realismo e do naturalismo. Então, na aula de hoje, nós veremos o contexto europeu, é claro, não podemos perdê-lo de vista, e também o contexto nacional brasileiro. Muito bem, na Europa, durante este período de 1881 a 1895, não é um período longo, nós temos aí apenas 14 anos, de diferença. É importante levar em consideração que este período de 1881 a 1895 ele corresponde a essas duas estéticas em solo nacional. Isso significa que na Europa o realismo e o naturalismo eles aconteceram enquanto estéticas anteriormente a este momento. Veremos então no contexto europeu quais são as influências recebidas para essas duas estéticas. Vejamos, o surgimento de tendências intelectuais e filosóficas positivistas no início e meados do século XIX. O que são essas tendências filosóficas positivistas? Nós veremos mais pontualmente ao longo da aula, mas já podemos adiantar que temos aqui a supervalorização da ciência. Nós temos então uma retomada ao olhar racionalista, que não vai se voltar tão pontualmente aos valores greco-romanos, mas sim aos valores empregados agora pela ciência. Então, tudo passa a ser provado, ou pelo menos deve ser provado para que se estabeleça sobre ele um posicionamento, para que um determinado fato seja posto como uma verdade. Ainda na literatura, nós vamos ter o marco do realismo na França, com a publicação de Madame Bovary, de Gustave Flaubert, em 1857. Então perceba como esse movimento é anterior ao realismo no Brasil. E nós teremos também na França, com Émile Zola, Nana, em 1880. É claro que tanto um quanto o outro autor publicaram outras obras, mas essas podem ser consideradas marco do realismo e do naturalismo na Europa. Madame Bovary caiu como uma bomba na sociedade francesa do período, porque essa obra vai apresentar um perfil feminino nada idealizado. Nós estávamos com a estética romântica, embora em declínio, mas ainda em funcionamento, e eis que me surge uma obra que aborda uma mulher fútil, mentirosa, que trai o marido, que não valoriza todos os elementos morais de uma sociedade. Essa obra foi muito criticada justamente porque ela não era posta como um exemplo a ser seguido, como se ela fosse suficiente para deixar todas as mulheres, as suas leitoras, perdidas. Seria um mau exemplo. Essa obra, Naná, ela aborda a prostituição. Claro que de uma maneira bem diferente da que os nossos românticos abordavam, porque essa temática também já foi abordada por José de Alencar, por exemplo. Na obra do Émile Zola, Naná não corre atrás de uma recuperação moral, e nós temos também outros elementos ao entorno que vão contribuir para que esta obra, além de um olhar realista, haja também um olhar naturalista, em que nós temos uma análise mais aprofundada dos agrupamentos humanos. E essa obra vai apresentar, além dos agrupamentos, e as cenas degradantes que muitas vezes o ser humano precisa se submeter. E claro, nós veremos mais pontualmente as características tanto do realismo quanto do naturalismo e diante também das obras nacionais, para que vocês possam enxergar mais pontualmente as características de um e outro, que vão ter pontos em comum, mas também vão ter pontos divergentes. E nas artes nós teremos uma reação contrária à idealização romântica. Eu imagino que até aqui você já deva ter percebido que tanto Madame Bovary quanto Naná são obras que apresentam uma vertente contrária à idealização romântica. Nós não temos aqui um sujeito que busca uma moral diante da sociedade
ou que vai ser um exemplo de conduta. Não, pelo contrário. Então a arte, não só a literatura, mas também a pintura, vai demonstrar uma reação contrária a essa idealização romântica e vai buscar retratar de fato, como o próprio nome já diz, a realidade. Mas nós veremos mais pontualmente as características da arte realista e naturalista após a arte literária. Então, na aula de hoje, nós veremos as características do realismo e naturalismo, a expressão literária de ambas as manifestações. Nós também veremos a expressão artística, como eu mencionei, e as questões do Enem sobre essas manifestações do realismo e do naturalismo. Vamos então a elas? Muito bem! Trago aqui para vocês as características comuns entre o realismo e o naturalismo, para que vocês percebam de que forma essas duas estéticas ambas demonstram uma reação contrária à idealização do romantismo. Os protagonistas, eles não têm uma preocupação moral. Isso significa que os autores vão buscar escrever obras que denunciem o comportamento humano, seja na classe social elevada, seja na classe social mais baixa. Aqui, então, os personagens vão trair, mentir, enganar, vão ter comportamentos sórdidos, enfim. Nós teremos, então, com isso, a análise crítica da sociedade. Todos os personagens vão demonstrar essa denúncia através de suas ações, justamente porque esses personagens farão parte de instituições sociais ou mesmo classes sociais, e ali serão narrados os abusos de poder em todos os setores da sociedade. Então, o realismo, por exemplo, não vai poupar as pessoas que estejam, por exemplo, no clero, no governo, ou enfim, abastados economicamente, todos serão alvo de crítica. Temos aqui no realismo e no naturalismo uma linguagem mais direta, sem grandes adjetivações, sem grandes floreios, ao narrar uma história. Justamente porque a intenção em ambas as estéticas literárias é demonstrar análises, como nós veremos no decorrer da aula. E isso significa que, ao abordar uma cena de forma realista, por exemplo, não cabe adjetivações, não cabe uma idealização. Então, a adjetivação excessiva ou qualquer outro elemento que vá florear a história serão cortados. Conforme eu mencionei anteriormente, na França, nós estávamos vivendo uma onda filosófica positivista, em que a ciência estava posta acima como um grande pensamento que vai determinar todos os demais. Então, esses movimentos deste período vão influenciar diretamente o realismo e o naturalismo. E as influências recebidas são, por exemplo, as seguintes. Nós temos o materialismo, que surge com a análise crítica do sistema capitalista, com a obra O Capital, de Marx e Engels. É importante também dizer que há outras abordagens materialistas, essa não é a única, mas é a que mais se destaca. Então, na onda materialista, nós teremos uma crítica ao sistema capitalista e vai haver diversas revoluções ou pequenas revoluções de grupos de trabalhadores que vão ser contrários àquele sistema capitalista que os explora. Nós temos também o universalismo, que leva em consideração a possibilidade de descoberta de todos os fatos universais. Então, isso significa que qualquer temática material pode ser observada pela luz da ciência. E isso dá um caráter universalista para estes pensamentos positivistas. Nós temos também, claro, o cientificismo, que vai ser a supervalorização da ciência com o pensador Karl Popper. Essa supervalorização da ciência, conforme eu já mencionei, ela vai se elevar acima do senso comum, acima da religião, acima de toda e qualquer filosofia presente no período. E ela até hoje perdura. Nossa sociedade, de modo geral, ela toma como base o cientificismo. E o realismo, então, é influenciado mais fortemente por essas três correntes que eu acabo de citar. Nós temos também o objetivismo científico, que é a supervalorização da ciência, como o próprio cientificismo, mas de forma pontual. Nós teremos uma observação analítica sobre um dado local ou instituição social e em cima disso é formulada uma tese, ou seja, uma ideia que será defendida pelo seu estudioso, pelo autor,
porque nós teremos também romances de teses, romances que buscam defender uma determinada ideia diante de um contexto social, e isso vai influenciar diretamente a nossa produção artística, literária. Então, além do cientificismo, nós teremos esse objetivismo em que se olha para uma parcela da sociedade e busca se analisá-la, e diante disso estabelece-se algumas ideias, algumas teses e passa-se então a defendê-las. Muito bem. E neste contexto nós também temos o determinismo. De onde vem esta tomada filosófica? Vem do darwinismo. O determinismo vai dizer que o homem é produto do meio, do momento histórico e da raça. Esses três elementos que constituiriam o homem, a partir da lei de Darwin, da evolução das espécies, vai aparecer de forma bem marcante e pontual na produção do naturalismo, tanto na Europa quanto no Brasil. Além disso, nós podemos dizer que o materialismo também vai influenciar o naturalismo, justamente porque com a luta de classes nós teremos grupos de trabalhadores, a massa, um conjunto lutando pelos seus direitos. Isso também é algo que o naturalismo vai buscar se atentar. Muito bem, vamos então adiante dentro desse contexto literário. Vejamos agora as diferenças entre ambas as estéticas. Nós temos de um lado realismo e de outro naturalismo. Acredito que vocês perceberam bem as características comuns entre ambas, as influências sofridas, e agora nós veremos algumas diferenças postas entre elas. O realismo, ele busca a análise do caráter individual. Isso significa que o autor, ao escrever a sua obra literária, ele vai observar o protagonista, o personagem principal, com lentes de aumento e vai analisá-lo intelectualmente, psicologicamente, de maneira que todo o seu caráter esteja ali, posto numa bandeja, de forma realista, para que todos possam observá-lo. Então, teremos uma análise psicológica do personagem principal. Já no naturalismo, nós não temos uma análise individual. A análise ali é posta no coletivo. Temos então uma análise biológica, porque o naturalismo vai dizer que o sujeito ele é determinado pelo seu instinto. Então ele não age de maneira racional, principalmente aqueles que vivem em camadas economicamente menos favorecidas. Ali, com situações precárias de vida, o sujeito tenderia, de acordo com o naturalismo, a agir mais animalescamente falando. Voltando para o realismo, nós temos aqui obras literárias, então, que vão tomar o sujeito como foco da história. Exemplos são Madame Bovary, de Gustave Flaubert, que eu já citei. Temos também o realismo em Portugal, com essa de Queiroz, com as obras Os Maias, O Crime do Padre Amaro e Primo Basílio, que são três obras muito importantes do realismo português. A primeira, por exemplo, vai falar de uma relação incestuosa entre dois irmãos. O segundo vai mostrar o crime do Padre Amaro. Acho que o título da obra já diz tudo, mas para que vocês tenham ideia, o Padre Amaro, ele se envolve intimamente com uma mulher, deixando de cumprir o seu voto de celibato. E nós temos também o Primo Basílio, do Eça de Queiroz, que é uma obra que vai colocar o protagonista, o Basílio, como um personagem extremamente mau caráter, aproveitador, que abusa da inocência da sua prima. Depois que a usa a seu bel prazer, ele simplesmente a abandona e a deixa à própria sorte. E a célebre obra do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que vai inaugurar o realismo no Brasil. Esta obra de Machado de Assis, ela vai demonstrar através do Brás Cubas todas essas características do realismo. Nós temos, pela análise psicológica do Brás Cubas, todas as características da elite sendo ali postas em evidência. O Brás Cubas, ele faz parte de uma camada social elevada, que inclusive o realismo vai se ocupar justamente da elite, vai abordar todos os pecados, digamos assim, das pessoas que advêm de uma classe social abastada.
E ali o Brás Cubas, ele não trabalha, ele vive a vida toda às custas do pai e da herança que o pai vai deixar para ele. Ele não se preocupa em crescer como indivíduo, em demonstrar um desenvolvimento intelectual, moral, não, nada disso. O primeiro amor do Brás Cubas foi uma prostituta, em que o amou durante 15 meses e 11 contos de réis. E ao ver que o Brás Cubas estava dando toda a fortuna dele para a prostituta, o pai o envia para Portugal para que ele faça direito. Lá em Portugal, ao fazer a sua faculdade de direito, ele simplesmente mata a aula, não estuda, consegue se formar e no dia da formatura ele diz que sente um misto de orgulho e de engano, porque como ele poderia se formar se ele estava longe de trazer no cérebro a ciência da qual ele estava ali recebendo o diploma. Após a sua formatura, ele então conhece vários países da Europa e narra as características desses países sempre ao lado de uma mulher nativa de determinado local em que ele está. Então ele recebe uma carta do Brasil em que conta que a mãe dele está muito doente e ele então retorna para sua pátria natal. De volta, o pai o impõe duas situações, uma que ele precisa se casar e outra que ele precisa assumir um cargo público. E ele não quer nenhum dos dois, ele não quer assumir nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso. E ele diz, olha, então ou eu me caso ou eu assumo um cargo público, os dois eu não quero. E assim ele vai levando a vida dele. É então apresentado ao Brás Cubas uma moça jovem muito bonita, mas ele a rejeita. E todo o tempo que está ao lado dela, embora ache a moça muito bonita, ele se questiona: por que bonita se coxa, se manca? Por que manca se bonita? Então ele fica o tempo todo se questionando e ele fala, eu sou um cínico. Em vários momentos ele vai demonstrar a autoimagem, né? A imagem que ele tem de si mesmo. Ele sabe que ele é uma pessoa cínica, que ele é uma pessoa de caráter duvidoso. Mas por que então ele conta toda essa história sem mentir sobre si mesmo? Porque desde o primeiro momento da narrativa, ele vai contar sem ressalvas pelos momentos mais importantes da vida dele. Justamente porque ele é um defunto autor. Primeiro, ele morre. Depois que ele está morto, que nada mais pode acontecer a ele, ele então decide voltar e narrar as suas memórias póstumas, as suas memórias depois de morto. Então, já que nada mais pode acontecer a ele, porque o pior já aconteceu, então Brás Cubas vai contar todos os momentos da sua vida, sem esconder as suas fraquezas, os seus atos imorais e todos os demais elementos que a obra narra. Após esse incidente com a moça que é linda, é bonita, mas coxa, depois disso, Brás Cubas então conhece Virgília, que em um primeiro momento demonstra interesse a ele, mas que ao perceber que ele não tinha ambição, que ele era um bom vivant, ela então decide se casar com outro pretendente, que é o Lobo Neves, que de acordo com Brás Cubas não era mais bonito ou mais rico do que ele. No entanto, o Lobo Neves tinha ambição e prometeu dar um título nobre para Virgília. Ela então imediatamente se casa com o Lobo Neves. E acontece que Virgília e Brás Cubas começam a ter um caso, mesmo ela sendo casada com o Lobo Neves. E este relacionamento entre os dois vai durar por um bom tempo. E é claro que outras cenas, outros acontecimentos vão constituir a história, mas essa pequena palhinha sobre o livro já demonstra para vocês as características realistas postas ali. Muito bem, vamos então aprofundar agora um pouco mais no naturalismo. As obras literárias tomam como foco os agrupamentos humanos, como eu já demonstrei para vocês agora mesmo. Então nós temos como exemplo outra obra do Émile Zola, que é Germinal. Essa obra vai mostrar o agrupamento dos trabalhadores mineiros que lutam por melhores condições de trabalho, então há greves e há manifestações ali em relação às condições de trabalho, e vai mostrar um coletivo. Nós temos no Brasil duas obras muito importantes do Aloysio Azevedo, O Cortiço e O Mulato. O Cortiço, como o próprio nome já diz, ele apresenta um grande agrupamento humano.
nós temos então um espaço físico, denominado cortiço, que vai abrigar diversas pessoas. Geralmente quem mora num cortiço são pessoas de classes sociais menos favorecidas, pessoas que não têm condições de comprar uma casa ou mesmo de alugá-la, e então alugam quartos, pequenas habitações, num amontoado, num conglomerado de quartos, como por exemplo é um cortiço. Ali aparecem diversas questões postas no naturalismo como situações amorais. Inclusive, o naturalismo vai tratar como patologia, como doença, os desvios morais dos seus personagens. E estes desvios são relativos, geralmente, à sexualidade. Então, no livro nós vamos ter tanto a heterossexualidade quanto a homossexualidade tratadas de maneira patológica, como desvios, como questões problemáticas. A obra O Mulato vai narrar não um agrupamento humano como o cortiço, mas vai narrar a história de Raimundo, que é um sujeito filho de escravo com o dono da fazenda e por ser mestiço, por ser mulato, vai sofrer grande preconceito social. Na obra, o Raimundo, ainda na infância, vai para Portugal, estuda, se forma e ao voltar para suas origens no Maranhão, que é onde a história se passa, ele se aproxima de sua prima Rosa, se apaixona por ela e ela por ele, mas os dois são impedidos de ficar por questões raciais. Toda uma sociedade acaba evitando, fazendo comentários ou até mesmo se afastando do Raimundo, e o pai da Rosa, tio do Raimundo, não aceita com que eles se casem. Então nós temos aqui o determinismo demonstrando nessa obra a questão racial como um determinante da vida daquele sujeito, no caso o personagem Raimundo. E nós temos também a obra O Ateneu. Essa obra do Raul Pompeia, ela apresenta características do naturalismo e também do realismo. Porque Raul Pompeia, ao escrever O Ateneu, ele conta a história de Sérgio, que é um menino de 11 anos que vai estudar num colégio extremamente elitizado, chamado o Ateneu. Aqui essa escola ela vai representar um agrupamento humano, porque ali dentro, como é um colégio interno, acontecem muitas questões ruins, porque ele vai perceber que a lei do mais forte vigora ali dentro. Ele precisa sempre estar aliado a um colega para que ele consiga sobreviver ali naquele meio, digamos assim. Nós temos agressividade e nós temos também outros comportamentos que, de acordo com o naturalismo, vão funcionar de forma um tanto quanto animalesca. O próprio diretor, o Aristarco, é tido como um pavão, porque ele é todo exibido, entre outros personagens que também serão comparados a animais. Sobre essa comparação, nós veremos logo mais que as obras O Cortiço e o Mulato, sobretudo a obra O Cortiço, a comparação entre o homem e o animal, ela é constante, de maneira que, como o naturalismo olha o sujeito pelo instinto, e o instinto é o que mais nos aproxima do animal, isso significa que várias manifestações, vários comportamentos dos personagens vão estar comparados ao comportamento de animais, certo? Nós veremos isso mais pontualmente logo mais. Além disso, o Ateneu ele também se relaciona com o realismo, porque ele vai denunciar as questões elitizadas que aquela escola apresenta. Ele vai dizer que a escola, ela, em sua aparência, é perfeita aos olhos da sociedade, mas que na sua essência, dentro daquele local escolar, não é nada daquilo que é posto, não se preza pelo ensino, muito pelo contrário. Ali dentro são vivenciadas situações muito inóspitas, muito diferentes do que deveria ser um colégio. O Raul Pompeia, além das características naturalistas e realistas, em outras obras vai apresentar característica do impressionismo, que é muito próximo às características simbolistas que nós veremos na próxima aula. Muito bem, dando continuidade, nós veremos aqui características mais pontuais do Machado de Assis. E eu ressalto a importância desse autor porque ele é um dos maiores autores da nossa literatura brasileira. A sua obra tem grande repercussão nacional e internacional, e ele não escreve só romances realistas, mas também suas crônicas,
suas análises sobre a sociedade daquele período diante dos fatos históricos que iam acontecendo a olhos vistos. Então vejamos algumas características do Machado de Assis. A primeira delas é que o nosso autor, o nosso querido Machado de Assis, ele não era assim, branco, como é posto em algumas imagens de apostilados ou materiais didáticos que tendem a clarear o tom da pele do Machado de Assis. E é preciso que a gente desmistifique essa questão, porque o Machado de Assis, ele era mulato. Ele não era branco. E nós percebemos esse movimento de branquitude do Machado de Assis e tal movimento não é em nada benéfico, muito pelo contrário. Ele apaga a marca racial de um grande escritor que é fundamental para a nossa história no que diz respeito a grande parte de nossa cultura. O Machado de Assis, ele era mulato, gago, epilético e morava no Morro do Livramento. Ele ficou órfão de mãe, órfão de pai e ainda aprendeu de forma autodidata, sozinho, a leitura, a escrita. E sim, ele teve ajuda de intelectuais do período, mas para que ele tivesse esse contato com esses intelectuais, ele precisou lutar muito para conseguir chegar até eles. Vejamos então algumas marcas da sua escrita. Aqui nós temos os personagens machadianos, geralmente burgueses, participam do jogo das relações sociais, priorizam a aparência em detrimento à essência, são vaidosos, fúteis, hipócritas, invejosos, colocam seus interesses acima de tudo. O pessimismo machadiano também é característico. Nós temos aqui esse pessimismo retratado pela hipocrisia social, pela imperfeição da humanidade. Mostra que as causas nobres sempre ocultam interesses impuros. Ou seja, o realismo, de modo geral, ele é pessimista. Ele nunca acredita que uma pessoa vai fazer algo pelo simples gesto de fazer esse algo para agradar alguém. Não, sempre vai haver uma intenção por trás. Não existiria, assim, amor sincero ou atitudes sinceras entre as pessoas. Então, é uma estética pessimista. Nós temos também o perfil feminino machadiano, que é o oposto do perfil idealizado do romantismo. Mulheres racionais, dominadoras, sensuais, dissimuladas, ambíguas, astuciosas e principalmente adúlteras. Tais elementos são utilizados para comprovar a vulnerabilidade do amor, de maneira que haverá sempre uma desconfiança, sempre um adultério posto no ar, como a gente pode ver, por exemplo, na história Dom Casmurro, não é mesmo? Sempre as pessoas perguntam, traiu ou não traiu? A Capitu traiu ou não o Bentinho? A questão posta não é necessariamente se ela traiu ou não. A questão realista é justamente a dúvida, porque independente dela ter feito ou não, para ele, na mente do Bentinho, houve a traição, porque ele vai acreditar nessa possibilidade e vai tomar essa possibilidade como uma verdade. Então, não importa se houve ou não o adultério, o que importa é que, diante de uma possibilidade em que ele imagina, ele toma aquela imaginação como algo possível e passa a agir como se aquilo de fato tivesse acontecido, mesmo sem prova alguma, prova contundente. Todas as provas são imaginadas por ele e não fatos concretos. E a análise psicológica do personagem Bentinho é crucial para que nós possamos compreender toda a obra do Dom Casmurro, porque o Bentinho é um personagem que vai contar o olhar dele e não então o olhar da Capitu. Logo, quem conta um conto... Bom, vamos então adiante. Nós temos a linguagem. A linguagem machadiana é marcada por frases curtas, incisivas, humor e reflexão através de frases irônicas, sugestivas, apresenta metalinguagem, pois explica a própria linguagem. Nós temos o livro falando do livro em vários momentos. Nós também temos a intertextualidade com obras consagradas, isso em várias obras machadianas vai aparecer, e temos também o uso da variante padrão, que o Machado de Assis utiliza em suas obras. Ainda, no processo narrativo, nós teremos pouca ação. Não são romances que vão demonstrar
diversos acontecimentos encadeados. Não, a análise psicológica é mais importante do que as ações, do que os fatos que vão ali se sucedendo. Os personagens apresentam complexidade psicológica, porque eles não são bons ou maus o tempo todo. Eles vão sofrendo alterações ao longo da narrativa. A ordem cronológica é interrompida e ou alterada. Isso vai acontecer em diversas obras, como por exemplo em Memórias Póstumas de Brás Cubas. O narrador, Brás Cubas, ele inicia a obra pelo final, congela o final, volta para o começo de sua biografia para então ir se desenvolvendo. E isso vai acontecer em vários momentos, porque a narrativa é quebrada, há uma reflexão sobre determinado assunto, tema ou uma digressão, e em seguida a narrativa é retomada. Nós temos também o diálogo entre o narrador e o leitor, que é uma marca característica do Machado de Assis. Você está lá realizando a leitura e de repente o narrador fala para você: calma, leitor, logo mais explicarei esta parte mais pontualmente. Enfim, entre outros momentos em que há esse diálogo. E nós temos também muitas reflexões, muitos apontamentos sobre as análises psicológicas e fatos que constituem a obra. Muito bem, dando continuidade, vejamos então outras características pontuais entre o realismo e o naturalismo. No realismo há o reformismo social, há a crítica às classes sociais dominantes, conforme eu já mostrei para vocês. Então o foco é na burguesia. No naturalismo, então, a visão do mundo é mais mecanicista e mais determinista. Há o foco nas camadas mais pobres da sociedade. Nós temos então romances de tese, que vão observar os agrupamentos humanos e, diante dessa observação, algumas ideias, algumas teses serão postas, serão criadas. No realismo, nós temos a verossimilhança e o detalhamento. Tanto uma quanto outra são características próprias para que nós tenhamos esse senso de realidade. Algo que é verossímil é próximo do real, próximo da realidade. Então isso significa que as obras tendem a abordar a verossimilhança e utilizar o detalhamento para aproximar e para trazer esse senso de realidade, de maneira que ao fazer a leitura da obra nós consigamos observar possibilidades de existência diante daqueles fatos narrados. Temos também o senso de contemporaneidade. Isso significa que a obra realista vai buscar abordar o seu tempo, a sua sociedade, o sujeito que está ali convivendo entre os demais. Isso significa que o realismo não busca falar de uma época futura ou passada, mas sim do momento histórico em que a sua sociedade está se desenvolvendo, em que tudo está acontecendo. No naturalismo, há então o homem comparado ao animal. Nesse caso, o homem ele é comandado pelos instintos. E essa comparação do homem com o animal, de maneira que o homem é sempre rebaixado à condição animal, é chamada de zoomorfização. Então, toda vez que nós temos a comparação do homem ao animal, de maneira que a condição humana é rebaixada à condição animal, há este processo de zoomorfização. Então, observem este exemplo. Das portas surgiam cabeças congestionadas de sono. Essas cabeças congestionadas remetem, claro, ao gado. No entanto, elas significam as pessoas que estavam saindo de suas portas, ali do cortiço, para irem trabalhar. Então, elas são comparadas como gado. E em vários outros momentos, comparações como essa vão acontecer e a gente vai ter oportunidade ainda de observar nessa aula. Além da zoomorfização, quando há a comparação do homem ao animal, sempre são apresentadas condições degradantes de vida. As pessoas vivem na sujeira, no aglomerado, há doença, maus odores, entre outras características que vão demonstrar uma vida precária. Ainda nós teremos, como eu já mencionei, as patologias, as doenças, muito ligadas aos desvios morais. Então, questões relativas à sexualidade são sempre postas como doenças, como comportamentos doentios, como desvios morais. Aqui, então, o homem ele é o produto do meio. Se ele vive ali no cortiço, aquele meio logo o determinará. Então, nós conseguimos compreender as características do determinismo
com a estética naturalista. E a obra O Cortiço, no Brasil, é a que melhor vai demonstrar estes tópicos. Na obra, a tese de que o homem é determinado pelo meio, raça e momento histórico vai se consolidar, né, vai aparecer e vai se concretizar nas narrativas de diversos personagens que compõem aquele aglomerado, que é o cortiço. Como, por exemplo, podemos citar o personagem Jerônimo. Ele vem de Portugal para morar no Brasil e, ao chegar no cortiço, apresenta um determinado perfil. Ele é honesto, trabalhador, acorda todos os dias para ir no mesmo horário prestar o seu serviço, é um bom marido, paga o colégio da filha, mas que, ao conviver no cortiço, ao se contaminar com aquele local, com aquele meio, o Jerônimo passa a deixar de ter todas essas características. Ele passa a beber, ele então falta o serviço, acaba traindo sua esposa, se comportando como vários outros personagens que ali estão. Então, através da figura do Jerônimo, é possível observar na obra essa concretização da tese de que o homem é determinado pelo meio, certo? Bom, voltando ao realismo, nós temos o psicologismo, né, a análise psicológica da personagem, temos o pessimismo também posto, como a gente já falou agora, e o pessimismo também pode ser demonstrado nesse trecho da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui o Brás Cubas, ele dedica sua obra a quem? Ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. Temos aqui a capa de uma edição do livro, desenhada por Cândido Portinari. Como vocês podem ver, nós temos um verme, a quem o Brás Cubas dedica as suas memórias póstumas. Ainda um outro exemplo da mesma obra que demonstra o pessimismo é um trecho do final da obra em que o Brás Cubas coloca que, dentre todas as negativas da vida dele, há apenas um saldo. Ele diz o seguinte: não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Então, para ele, não ter tido filho foi o único saldo positivo que ele tirou da vida, porque então não transmitiria a outra pessoa esse legado da miséria humana. Então, percebam que o pessimismo ele pode ser observado pontualmente na obra do Machado de Assis e ele então se constitui também como uma característica do realismo.